Para quem não me conhece, não sei se eu já tive, se alguém já foi meu aluno aqui ou não foi, prazer em revê-los. Quem não foi, seja bem-vindo. E a gente vai falar um pouquinho hoje, uma palestra, não é aula sobre o E-Social, uma palestra, né? Porque nosso curso, meu curso de despedida é sábado agora. É sábado agora, Luciana? Começa? Sábado, próximo sábado e no outro sábado também. Então, dia 27 e dia 2. Isso, espero tê-los presente. Meu nome é Daniel Silva Nunes, eu sou de Piracicaba, sou advogado e contador e professor, certo? Então, assim, eu gosto sempre de enfatizar que nós, professores do IBDEC, nós não somos somente aqueles professores que estudam para dar aula. Nós trabalhamos efetivamente no que nós ensinamos. Então, como funciona a nossa aula, né? Nossa aula é passar para vocês os perrengues do dia a dia. Então, para que vocês cortem o caminho, para que vocês tenham já a resposta na mão quando aparecer aquele problema específico para vocês, certo? Então, hoje, a nossa palestra é sobre o E-Social, que a gente vai começar refletindo de que forma. Imagine uma empresa que sempre atrasava as guias de INSS. Por quê, Daniel? Porque todos os dados estavam espalhados em diferentes sistemas, né? Então, um estava aqui nesse, outro estava nesse sistema, aí um esqueceu de fazer o fechamento, outro esqueceu de consolidar, e assim vai. Com o E-Social, essa empresa, ela centralizou todas as informações e, consequentemente, vai evitar as multas frequentes, né? Então, o E-Social, como que ele pode ajudar a empresa a ser mais eficiente e estar em dia com a legislação? Para começar, a gente tem que saber o que é o E-Social. Vocês sabem o que é o E-Social, não sabem? Sabe? Pode se manifestar, dar um joia, isso, obrigado. Sim, para não falar que tô louco falando sozinho, olhando para mim mesmo na tela do computador, né? Para a Luciana que fica mexendo aqueles cachorrinhos de trás de carro que fica assim, quando o carro mexe, né? Então, o E-Social, ele é como se fosse um guarda-chuva digital, onde ele vai reunir todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, além das tributárias, num único ambiente, certo? Então, um exemplo. Nossa, que suco bonito. Deu até sede. É da Carla, da professora Carla. Ela pode fazer inveja, ela é da casa. Então, vamos pegar um exemplo aí, ó. Vamos pegar que antes do E-Social, o RH, ele precisava preencher várias declarações. Quais delas, Daniel? Muitos de vocês nem vão saber, né? Quais declarações eram, porque tem gente que está começando agora e tem algumas que já não existem mais faz tempo. Por exemplo, a GFIP, a RAIS, o CAGED. Agora, a gente não preenche mais. Por quê? Tudo isso é enviado diretamente pelo sistema do E-Social, o que vai acabando todas aquelas informações duplicadas, triplicadas, quadriplicadas que nós tínhamos que fazer, né? Então, tinha que fechar a folha de pagamento, entregar a GFIP, além da GFIP, entregar o CAGED, que é a mesma coisa que a GFIP, que entregar a RAIS, que entregar isso, que entregar isso, que entregar aquilo. Então, era um saco, ou seja, você tinha que fazer um retrabalho quase que 10 vezes, né? Ah, Daniel, eu nunca mexi no E-Social. Parou, porque todo mundo que trabalha no departamento pessoal, não tem problema, Renata. Todo mundo que trabalha com o E-Social, no departamento pessoal, trabalha com o E-Social. Por quê? O E-Social vai além de fechamento. O princípio dele, e aonde mais dá problema nele, é a parte cadastral. Então, se você não tiver uma boa parte cadastral, um checklist quase que perfeito na sua empresa, você vai ferrar todo o resto, né? Então, é muito e principalmente fundamental você ter uma boa parte cadastral, tá? E, claro, voltando aqui, com o E-Social, a gente eliminou as redundâncias. Com essas eliminações, nós podemos falar sobre a importância e os impactos do E-Social.
num primeiro momento, para as empresas, né? Então, uma pequena indústria que, vamos lá, demorava dias para consolidar todos os dados da folha de pagamento, agora, pessoal, isso acontece praticamente que automaticamente pelo social. Então, economizando tempo e economizando dinheiro. Antes a gente via que as empresas precisavam, por exemplo, de 10 pessoas trabalhando no RH. RH, recursos, como que chama? É que vocês, na minha época, não tinha tanto nome assim, né? Agora vocês inventam, tudo é um setor. Então, para mim, nem sei o que é isso, DHO. Nem sei o que é isso. Eu prefiro não saber também. Então, quanto a Samuel aqui, quanto a essa parte cadastral, quais sistemas vocês indicam que envia as informações automáticas? Olha, Samuel, o problema não é o sistema. Como eu falei para vocês, todo mundo que trabalha no departamento pessoal trabalha com o e-social, porque na realidade o e-social ele não precisa de um sistema. O que aconteceu com as empresas de sistema? Nada mais do que o governo chegou e falou assim, ó, esse daqui é o sistema do e-social. Se você quiser continuar vendendo o seu módulo de RH ou de folha de pagamento, sei lá como vocês querem chamar, você vai ter que adaptar o seu sistema no sistema do e-social. Por quê? Porque qualquer cadastro, qualquer fechamento que você for fazer, você não precisa fazer ele através do seu sistema de folha de pagamento, porque o e-social é um sistema independente, então você trabalha diretamente com ele online. É que, claro, para facilitar a vida das pessoas, né, a vida dos escritórios de contabilidade, para poder ter uma centralização, para você poder importar para a contabilidade, para você fazer a contabilidade de uma folha de pagamento ou conferência, aí os sistemas de folha de pagamento continuaram a vender esse módulo. Mas o IBDEC em si não indica nenhum sistema específico. Eu tenho o meu no meu escritório de contabilidade, que eu gosto muito, mas não vou indicar porque eu não ganho merchan, claro. Né? A Renata levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Renata? Foi a Renata que levantou a mão? Bom, vou seguir então. Desculpa, acho que foi sem querer, porque ela levantou e já baixou. Tá. Então, como a gente viu, a parte boa para uma empresa é que hoje ela consegue consolidar as informações da folha de pagamento automaticamente pelo social. E voltando, então, o que acontece? Antes as empresas tinham 10 funcionários, e desses 10 hoje, com 2, 3, ela dá conta para fazer o fechamento de uma folha de pagamento, certo? Pela praticidade, pela evolução e pela agilidade do próprio sistema do e-social, certo? E, Daniel, se para a empresa foi essa agilidade, o que teve em benefício? Qual foi a importância para o trabalhador? Veja bem, vamos imaginar que o empregado teve um acidente de trabalho, mas a empresa demorava para fazer a comunicação INSS. Com o e-social, o registro é feito em tempo real, garantindo o acesso mais rápido ao benefício. Então, quando já é cadastrado o evento de acidente de trabalho ou de auxílio-doença, a agilidade fica muito mais rápida para o funcionário. Daniel, mas tem que passar por perícia. Não tem problema, a informação já chegou lá para eles. Aí depende do INSS ou do órgão para que possa estar agendando isso, certo? E não só foi um benefício para a empresa e para o trabalhador, como também para o governo. Porque pare e pense para as instituições governamentais, como era para fazer uma fiscalização. Logo que você pensa em fiscalização, você já pensa naquele baixinho, gordinho, careca, que vai chegar numa maleta, numa perua Kombi, na frente da sua empresa, e vai começar a pedir um monte de papel para você. Agora, imagine você ter que apresentar todos esses documentos, de óculos também. Imagine, mas está vendo como a imaginação já flui? Né? Agora, imagine só, ele ter que conferir todos os documentos para chegar num consenso. Com isso, essa fiscalização hoje
Imagina uma coisa, ó, chega uma fiscalização para fiscalizar hora extra, antes ela exigia uma análise do documento físico. Agora, pessoal, os dados chegam diretamente ao governo, que permite a auditoria mais rápida. Me dá um exemplo, Daniel? Claro que dou. Veja bem, a legislação, ela fala o quê? Que que o funcionário pode realizar até 2 horas extras diárias, certo? Agora imagine que você lança no fechamento da folha de pagamento 180 horas por funcionário. É fácil fazer a conta. Se ele pode fazer 2 horas extras por dia, vezes 5 na semana, são 10 horas. Vezes. Vamos jogar um pouquinho, chutar um pouquinho alto. Vamos colocar que todo mês tivesse 5 semanas. Vezes 5, seriam 50 horas. Aí, vocês fazem o quê? Lançam 180 horas extras para um funcionário. Pronto. Entenda, o e-social, além de ele agilizar as informações, você também passa a ser um fiscal dentro da sua empresa. Porque quando você lança, vamos colocar 60, 70 horas extras para um funcionário, automaticamente você já está caguetando a empresa que ela não está cumprindo o que a lei determina. Logo, não cumprindo o que a lei determina, essa informação já chegou no sistema governamental, onde a auditoria já pegou, e se você for multado, você vai falar o quê? Fica a reflexão, certo? Então, os dados chegando diretamente ao governo e bem mais rápido, ele vai permitir as auditorias, certo? Que essas auditorias sejam muito mais rápidas. Ou seja, a sua empresa tem mais chance de cair no próprio erro, você autocaguetando a empresa, ela se autocaguetando, né? Então, por isso que é importante a gente ficar atento às normas e seguir. Por quê? O e-social, pessoal, eu costumo falar com meus alunos que ele só veio para proteger a própria empresa, do jeitinho brasileiro que sempre deram, e garantir os direitos do trabalhador. Só que ele não garante só os direitos do trabalhador, ele garante os direitos da empresa também, porque é uma forma de ela andar certinho e não ser penalizada pelas arbitrariedades cometidas, certo? Então é uma forma que ela tem de se precaver e se garantir, se prevenir do que possa acontecer. A Manuela aqui, eu nem sabia que dava para ver isso no e-social. Eu usava somente para admissões no S2200. Chocada. Então, Manu, o que acontece? O e-social é tudo. É desde a parte cadastral até a demissão do funcionário, né? Então, é por isso que tem que ter muita atenção. Todas as informações estão lá agora. Por isso que eu falei que vocês nem precisam mais de um sistema de folha de pagamento. Quem quiser, Daniel, mas eu posso trabalhar diretamente com o e-social, diretamente online, no site do e-social? Pode, não tem problema nenhum. Porque assim que você envia o evento de fechamento, o que vai acontecer? Ele já vai enviar as informações de fechamento para a FDRINF e para a DCTF Web, que agora nós temos atualizações também no mês de janeiro da DCTF Web, que para quem trabalha no departamento fiscal vai deixar de existir a DCTF mensal, que a gente entrega, e tem porque passou a ser DCTF NIT, que é a DCTF, que você vai fazer a movimentação de integração dos impostos, certo? Da PIS e COFINS, que não eram declarados na DCTF Web, agora vai passar a ser tudo através da DCTF Web e vai extinguir no departamento pessoal a DCTF mensal, certo? Bom, com isso, a gente não pode deixar de falar sobre a estrutura e o funcionamento do e-social. Vamos lá. Estrutura. Nós temos que pensar nos eventos do e-social. Ah, Daniel, me dá um exemplo de evento? Sim, a gente acabou de falar de um, que é um cadastro.
Não tem como você fazer o fechamento de uma folha de pagamento, não tem como você fazer uma férias, não tem como você fazer o pagamento de uma hora extra, se você não tiver feito o cadastro, seja do trabalhador que já existe na sua empresa, quando no momento que passou a ser exigido o E-Social lá em 2018, como de um novo trabalhador que ele começou a trabalhar agora. Então, antes a empresa informava isso por meio de várias declarações. Agora é só você enviar o evento S2200, que é o evento de admissão do trabalhador, que automaticamente você já está fazendo ele existir lá para o governo, certo? Aí vem a pergunta, Daniel, mas quem está obrigado a usar o E-Social, a enviar o E-Social ou fazer todas as rotinas do departamento pessoal através do E-Social? Pessoal, todo mundo. Nós tivemos 4 fases. Primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase. Primeira fase, empresas que faturaram até acima de 78 milhões em 2016. Segunda fase, empresas que faturaram até 78 milhões em 2016. Terceira fase, Simples Nacional. Quarta fase, órgãos governamentais. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um MEI com um funcionário, ele tem que enviar informação sobre o salário e INSS pelo E-Social? Sim. Antes, muitos não faziam isso corretamente, o que acabava resultando em multa. Mas veja, qualquer pessoa, seja de empregador doméstico até uma grande multinacional, indústria aqui dentro, que está no Brasil, é obrigado a fazer o E-Social, certo? Ah, Daniel, mas só tem um MEI, um funcionário. Não importa. Não deixa de ser. Ah, Daniel, mas eu sou empregador doméstico. Não tem problema. A lei exige que desde os empregadores domésticos até uma grande empresa está obrigada a enviar o E-Social. Se eu não envio, Daniel, parabéns. Vai chegar uma multa para você, uma hora ou outra. Além de você ser cobrado isso numa possível reclamação trabalhista, certo? Joia? Perguntas? Bom, falando de tudo isso, as empresas, logo no começo, e eu vejo que agora muitas pessoas que querem entrar nessa área enfrentam alguns desafios. Mas para os desafios, nós temos as soluções também, né? Porque não é no primeiro desafio que a gente vai desistir. Não é no primeira queda que a gente não vai levantar. É por isso que a gente está aqui, não é? Então, primeiro de tudo, qual foi o primeiro desafio? O primeiro desafio foi a realização de uma adaptação tecnológica. Por exemplo, uma empresa com um sistema antigo, que aí alguém perguntou, o Samuel perguntou sobre um sistema, né? Então, uma empresa com sistemas antigos, ela precisou fazer o quê? Investir em um software compatível com o E-Social, mas ela teve prejuízo? Não, porque o retorno foi compatível com o aumento na eficiência. Lembra que eu falei para vocês? Antes, um departamento pessoal precisava de 10 pessoas, dependendo do tamanho da empresa. Essa mesma empresa pôde reduzir o quadro de funcionários para 2, 3, que é muito eficiente. Então, foi aí o grande gancho dos softwares de programas de folha de pagamento, onde se abriram para se adaptar ao sistema do E-Social para poder continuar vendendo módulo e oferecer isso para o cliente, oferecer isso para a empresa que ele atende. Porque se ele não pudesse, se ele não puder oferecer as atualizações do E-Social para a empresa, ele vai parar de ganhar. Ele não vai ter como. Como eu falei para vocês, se hoje uma empresa falar assim, olha, Zé, a partir de hoje, a gente não vai mais usar sistema de folha de pagamento nenhum. Vamos usar tudo direto no E-Social. Pode, tranquilamente. Não preciso de nenhum sistema. Mas as empresas que necessitam, que gostam, que utilizam e que acham necessário um sistema, então teve que investir numa
adaptação tecnológica, certo? E com essa adaptação tecnológica, corre outra situação. Qual é? Não é simplesmente contratar um sistema de folha de pagamento que atenda às normas do E-Social. Porque não adianta eu ter um sistema que atenda às normas do E-Social, mas eu não ter uma equipe competente ou capacitada para executar as normas do E-Social. Porque eu vou dar um exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Antes era muito fácil. A gente dava jeito para tudo, né? Era jeito para admissão de funcionário, era jeito para rescisão de funcionário, era jeito para funcionário sair de férias na segunda-feira, era jeito para isso, era jeito para aquilo. Então, não adianta eu ter um sistema apto para exercer o que o E-Social me cobra, sendo que a minha equipe técnica, a minha equipe executora, a minha equipe funcional não consegue atender os requisitos do E-Social. Então, a solução prática foi o quê? O treinamento da equipe. Um escritório de contabilidade, por exemplo, vamos pegar aqui o meu escritório de contabilidade. O que a gente teve que fazer? Treinar os funcionários com cursos rápidos de E-Social para ter como resultado reduzir os erros nos envios dos eventos. Porque logo quando começou, era muito erro que dava. Mas aonde estava esse erro? Na falta de qualificação do funcionário. Por quê? Porque antes você colocava o nome do Zé da esquina no cadastro e já conseguia fechar a folha de pagamento. Hoje, se só coloca o nome do Zé da esquina no cadastro, ele vai dar um monte de erro, porque você não preencheu o endereço, você não preencheu o número do PIS, você não preencheu o número de carteira de trabalho, você não subiu as informações, você não preencheu o setor, você não preencheu a jornada de trabalho do Zé da esquina, então o E-Social não entende ele como funcionário, certo? A Manuela aqui. Manuele, mas essa questão de férias em cima da hora, por exemplo, impacta no E-Social? Claro, porque se você consultar a lei fala o quê? Que as férias têm que ser avisadas com no mínimo 30 dias de antecedência para o funcionário se programar. E você tem que pagar as férias com 2 dias, até 2 dias antes do funcionário começar o período de gozo de férias dele, certo? Então, quanto a isso, se você vai se omitindo essas informações, o E-Social não entende. Ou, por exemplo, como você vai fechar uma folha sem ter dado o aviso de férias para o funcionário? Então, tem que ter muita atenção nesses detalhes. Ou seja, agir de forma correta, como a lei instrui para ser efetivado corretamente o andamento do departamento. Lembra a garantia da empresa? Nada mais é que isso. Então, e o que é mais importante? O que é mais importante é que o proprietário do escritório de contabilidade ou da empresa, o gestor do RH, seja conivente com o que ele pede, ou sei lá, né, numa forma mais popular, manda os funcionários executar, os colaboradores executar. Porque não adianta eu falar que para um eu posso fazer as férias hoje para ele sair amanhã de férias, e para outro para o outro é só 30 dias de antecedência. Porque veja, Manoel, se eu pedir para fazer suas férias hoje, vai subir o evento das suas férias hoje, para você sair amanhã. Já infringi a lei. Por quê? Porque lá está falando que eu tenho que pagar você 2 dias antes. Com no mínimo 2 dias antes de você começar a gozar o seu período de férias. Se eu estou pagando você hoje para você sair amanhã, eu já infringi a lei. Certo? Entendi. Mas se o funcionário assina um documento constando que foi avisado 30 dias antes, mas na verdade foi o combinado em cima da hora. Ah, entendi. Entendeu? Não é a questão de assinar o papel, a questão é de enviar o evento e você fazer informação. Igual, por exemplo, aqui hoje. Hoje minha funcionária, hoje um cliente meu pediu férias, já programou a férias de uma colaboradora dela para o dia 3 de março. O que acontece? Dia 3 de março, olha tudo que você tem que ficar atento. Dia 3 de março vai cair numa segunda-feira, véspera da terça.
que é um ponto facultativo, que é o carnaval. O carnaval não é feriado, mas é ponto facultativo. Se é ponto facultativo ou feriado ou véspera de final de semana, você não pode dar férias para o funcionário, porque ele não pode perder esse dia de direito que ele tem de folgar. Então, você só pode, para quem não trabalha de sábado e domingo, então você só pode dar férias com 2 dias de antecedência aos finais de semana, ou seja, para quem não trabalha de sábado e domingo, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem cliente que trabalha em shopping, então shopping a folga não é de domingo, então a folga dele, por exemplo, é de quarta-feira. Eu não posso dar folga para ele na segunda, porque a folga dele é na quarta. Eu só posso dar férias para ele a partir de quarta. Nesse caso aqui da minha cliente, eu não posso dar no dia 3, porque é véspera de carnaval. Então, eu posso dar o quê? No dia 5, que é quarta-feira de cinzas, por exemplo. Mas pode, porque quarta-feira de cinzas não é feriado, porque não abrange todas as religiões. É que todo mundo que é de toda religião fala que a quarta-feira de cinzas só pode trabalhar depois do almoço, né? Daí todo mundo é católico. Mas aí eu poderia dar, porque de sábado antecede 2 dias aos sábados, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que estar atento e tem que ter dado treinamento para os nossos funcionários, para todos os executores. Então, tipo assim, hoje é uma palestra, mas tem dicas importantes? Tem dicas importantes do quais vocês já ficam aí ligados de como fazer. Ah, Daniel, mas eu não consigo implantar isso na minha empresa. Daí já não é problema seu. A sua função é comunicar o correto. Mas o que eu sempre falo para os meus alunos, o que puder comunicar por escrito, para se garantir, faz por escrito. Porque patrão tem sempre aquele, né? Na hora que você fala que não pode fazer, ele fala, mas eu pago você para fazer, estou mandando fazer. Na hora que chega a cagada, aí ele fala, mas quem mandou você fazer? Ué, como que eu ia saber? Eu pago você para me falar o certo. Não é assim que acontece? Então, eu costumo falar, faz por escrito, para que você se garanta depois quando chegar o BO. O Samuel, peraí, vamos lá, a Juliana primeiro. Se o colaborador não for registrado, PJ e estagiário, por exemplo, para começar, estagiário tem que subir o evento do registro de estágio como estágio no e-social, tá? A empresa deve seguir o mesmo processo em questão no e-social. Então, PJ é nota fiscal, aí você não precisa fazer nada no e-social. Mas se for estagiário, sempre, desde os primórdios, o estagiário precisou estar na folha de pagamento. As empresas que tinham uma distorção errada do estagiário não colocavam. Tanto é, por quê? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem a lei do estágio. Se você quiser saber mais da lei do estágio, vai ter que fazer o curso comigo. Meu curso de despedida do IBDEC, que é o E-Social. Então, você tem que ter atenção, porque estagiário sempre teve que estar na folha de pagamento. Sempre teve que ser informado ao E-Social, tá? O PJ, você não precisa fazer nada, tá, Juliana? Samuel Pavanati. O PJ só tem que ficar atento às retenções de folha de pagamento, que são as retenções de INSS, imposto de renda, para que possa fazer corretamente as guias e enviar para recolhimento, para informar no DCTF Web também, e no FDRINF. Samuel Pavanati. Visto que o carnaval é um ponto facultativo, caso a empresa trabalhe normalmente durante o carnaval, ainda não é possível liberar no dia 3, aí sim. É claro que eu procuro, nas minhas orientações, a deixar o mais claro possível, Samuel, para todo mundo, para se atentar. Por quê? Se não trabalhar, se não aceitar o ponto facultativo, pode liberar normal, certo? Só que se der algum problema, você vai ter que provar que todo mundo trabalhou nesse dia, tá? Maíra Oliveira, uma dúvida. No E-Social ainda precisa do número do PIS? Não, na realidade, não. O PIS, quem já tem, continua. E quem não tem, tem que fazer o cadastro do NIS, né? O NIT, que vai constar lá. Mas tudo vai passar a ser feito o controle através como que chama? Do CPF. Tanto que, se você perceber, qual é o número da carteira de trabalho digital? Se você conferir o seu CPF com o número da sua carteira de trabalho digital, é o mesmo número, tá? Carolina, Ecolife, mais uma pessoa levantaram a mão. Deixa eu abrir a fila aqui. Pode perguntar. Quem foi primeiro? Carolina.
Carolina? Bom, vamos lá. A próxima aqui, Ecolife. Pode perguntar. Tá aqui. Pode falar. Oi, professor Daniel, tudo Olá, bem? tudo Boa bem? noite. Sobre o estagiário, falando da parte do e-social, é importante que as pessoas subam e coloquem também no PGR, porque tem que fazer o link, não é somente cadastrar e registrar e subir o evento para o e-social. É importantíssimo também que as empresas coloquem os estagiários no PGR, porque isso também vai dar multa e vai lá para o ex-livro, que agora é o nosso DET eletrônico, né? Então, Sim, o pessoal também fica atento a isso. sem sombra de dúvida. Quando eu falo fazer a informação do estagiário, é informar em todos os campos possíveis, inclusive saúde ocupacional, para você colocar lá, certo? Então, por exemplo, meus alunos que passam por mim não contratam estagiário sem fazer exame periódico, sem fazer os exames necessários para contratar. Daniel, mas estagiário, por exemplo, uma mulher que é contratada como estagiário não vai ter estabilidade se ela estiver grávida, não tem problema, mas você tem que saber as condições que ela está trabalhando para você, certo? Pode falar, Bruna. Boa noite, Daniel. Quando que eu envio o aviso de férias para o e-social? Eu, aqui no meu escritório, a gente costuma enviar o evento de férias com, no mínimo, 30 dias de antecedência, como manda a lei. Entendi. Então, se eu colocar, subir o evento na data de saída mesmo, estaria... Não, aí está ferrada. Por exemplo, ó, a minha cliente vai colocar funcionária de férias dia 3 de abril, dia 3 de março, vai colocar ela de férias. Nós já subimos o evento hoje. Entendi. E já mandamos as férias para ela. E se eu precisar de fazer alguma alteração nas férias? Você pode fazer normalmente. O e-social permite tanto você excluir, como alterar, como retificar os eventos, certo? Então não tem problema nenhum nisso, tá? Entendi. IBDEC, ela é professora de segurança aqui no IBDEC, só a gente... tá. Daniele, existe algum cronograma específico para o evento das informações? Sim, cada cronograma tem seu período. Então, a gente tem um prazo, o mais curto é de um dia útil antes do evento, e depois nós temos até 45 dias para o fechamento da folha, certo? Então, aí é que não dá para eu falar hoje na palestra para vocês tudo o que instiga vocês fazerem o curso, certo? Então, mas cada evento tem o seu prazo. E o que eu aconselho, nunca enviar em cima do prazo, tá? Que mais? Posso continuar? Quer perguntar? Bom, se for lembrando e quiser fazer alguma pergunta, vai falando aí que eu estou vendo aqui. Então, entenderam por que é importante o treinamento de pessoal? Não é simplesmente você colocar qualquer um lá, por exemplo, eu pegar minha neta e falar assim, ó, Lola, vem aqui com o vô e vai apertando, vai fazendo esse cadastro. Não, a pessoa tem que entender e saber o que está fazendo, porque se não fizer corretamente, aquilo lá vai dar problema no futuro, e num futuro bem próximo, tá? Pode falar, Sabrina. Oi, Daniel, tudo bem? Olá, tudo, e você? Bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Aconteceu um evento hoje na empresa que eu trabalho, né? Solicitaram para mim fazer um recibo de férias para a pessoa sair de férias na quinta. O pagamento dela vai ser para amanhã. E essa pessoa vai ficar sabendo amanhã que vai sair de férias na quinta. O que a empresa paga? Ela paga uma multa? O que acontece com a empresa? Então, veja bem, ó. Nessa parte, o e-social ele está um pouco falho. Por quê? Porque até quando foi criado o evento férias era o fechamento das férias, era você fazer comunicação.
Nesse caso, nesse migué que a empresa está dando, ainda está certo, porque se você vai subir o evento de férias amanhã e ela só vai sair na quinta, são 2 dias. Então ele não sabe que você não deu o aviso de férias, porque o aviso não sobe. O que sobe são as férias, a suspensão do contrato de trabalho. Aí tá certo. Mas o que pode acontecer para a empresa é o funcionário ser pego de surpresa por não estar esperando as férias e ter, por exemplo, uma viagem marcada para dezembro. Entendeu? Ah, tá. Aí Entendi. ele pode fazer denúncia no Ministério do Trabalho e entrar com uma reclamatória trabalhista falando que a empresa faz isso e a empresa começar a passar por uma fiscalização para saber como que ela anda dando as férias para os funcionários. Entendi. Tá? Mas veja, aonde não está o problema? Que ela está seguindo, entre parênteses, tirando dela da reta, porque ela está subindo o evento com 2 dias antes e ela já tem que comprovar o pagamento amanhã para o funcionário sair na quinta-feira. Se o pagamento não for feito amanhã, ela está ferrada de qualquer jeito. Ah, entendi. Tá bom? Certo, obrigada. Como as empresas podem se preparar para auditorias baseadas nas informações enviadas? Fazendo certo, Daniele. Só fazendo certo. Porque lá fica tudo registrado, não tem como você fazer alteração nenhuma. Então, praticamente, aí a hora que eu chegar, por exemplo, eu sou o advogado da sua empresa, dá um problema que eu tenho que fazer uma contestação ou tenho que fazer uma defesa junto a algum órgão governamental. A hora que eu vou pegar os recibos, a hora que eu vou pedir ter acesso aos recibos digitais, né, onde sai o protocolo, número de recibo, lá tem data e hora. Eu não tenho como alterar isso, certo? Então, ela tem que passar a se organizar mais. Deveria ter falado para ela, para os responsáveis virem assistir a palestra. Não agradeça por isso, é um prazer. E aí, já que a gente falou dos desafios e soluções, vamos falar um pouquinho para a gente já ir se despedindo da palestra do benefício social. O que é o benefício social? Pessoal, para a gente ter dentro do benefício social, entender sobre o benefício social, é a simplificação de processos. Então, por exemplo, uma empresa de médio porte que gastava dias e horas na folha de pagamento, agora fecha tudo em poucas horas. Por quê? Porque é só você adestrar a sua empresa ou o seu cliente as práticas de envio de fechamento de ponto para você. Ou dos documentos necessários, como hora extra, enfim. Isso daí você não precisa fazer no dia. Conforme ela vai mandando, você já vai fazendo os lançamentos no cadastro do funcionário. E isso, na hora de fazer o fechamento, já está tudo prontinho, você já sobe e manda. Lembra? Redução de custo, investimento na tecnologia e em treinamento de pessoal, né? Então, Gabriele, não é errado retificar os eventos, desde que esteja tudo dentro do prazo, porque quando você retifica um evento do E-Social, você tem que retificar o FDRI e a STF-Web, certo? Então, as retificações são permitidas e não tem número de retificações, né, possibilidades. Só tem que ficar atenta dentro do prazo. E qual que é o problema de você retificar muito? Você também pode passar por uma fiscalização por tantas retificações, mas não há impedimento nenhum de retificar, desde que seja dentro do prazo, tá? Então, esse é um processo simplificado. O E-Social ele veio para simplificar a performance, digamos assim, da empresa, né? E também, como a gente já falou, a redução dos custos administrativos. Por exemplo, como chama? Uma construtora que recebia multa por atraso no envio de dados de CAT, agora faz isso no prazo correto. Ah, por que, Daniel, tinha multa antes? Porque estava na obra, até chegar o documento no escritório, ou a informação, hoje isso não. Para você ter uma ideia, hoje o CAT ele pode ser aberto pelo médico no atendimento na hora que estiver atendendo o paciente, certo? O acidentado lá. Então a informação é muito mais rápida hoje. E também, com isso, nós temos a melhoria na gestão de pessoal. Me dá um exemplo disso, Daniel? Claro que dou. Imagine uma rede de supermercado. Ela usa os relatórios do E-Social para identificar
os picos de horas extras, e ela identificando esses picos de horas extras, o que ela vai fazer? Ela consegue planejar melhor os turnos de cada trabalhador, onde um vai suprir o outro aqui. Para quê? Para que ela não seja penalizada com a excessiva quantidade de hora extra praticada por apenas um funcionário, né? Então, aí já gera o start. Veja quanta coisa legal que você, exercendo o e-social corretamente, com a finalidade que ele foi instituído, da forma que é para ser feito, olha quanta coisa você já elimina no seu dia a dia e quanta coisa você ganha de conhecimento e de aprimoramento para que você não cometa nenhum erro, certo? Como jornada de trabalho, divisão de cargos, né, entre as jornadas, para você poder aí organizar certinho sua empresa. Aí, eu pensei na praticidade para passar para vocês. Veja só, uma empresa que não declarava a admissão de um funcionário no prazo teve que pagar uma multa. Depois de entrar para o e-social, da obrigatoriedade do e-social, essas informações passaram a ser enviadas automaticamente. Daniel, mas automaticamente, como assim? Mero milagre? Não. Por quê, pessoal? Dentro do e-social, a lei fala que você tem que enviar o cadastro do funcionário, do colaborador, no dia imediatamente anterior ao do início do trabalho. Então, por exemplo, a Gabriela aqui, que foi a última que perguntou, eu contratei ela para começar a trabalhar para mim. Ah, Gabriele, traz seus documentos, você já começa hoje? Não. Traz seus documentos, eu vou registrar, subir os eventos para o e-social, o evento da sua admissão para o e-social hoje, com data de amanhã, para você começar a trabalhar amanhã. Certo? Porque eu não consigo enviar os seus dados hoje para o e-social com data de hoje. Porque se eu envio hoje, ele já vai dar uma mensagem assim, ó, evento enviado fora do prazo. Evento sujeito a multa. E uma multa no e-social, ele pode variar de R$400 até R$500.000, tá? Então, aí ela tem essa variação de 400 até 500 mil. Não vou lembrar o valor exato mínimo e nem o valor exato máximo, mas trabalhem sempre nessa situação. Claro que se tiver reincidência no fato, isso pode multiplicar. E dependendo do fato que estiver sendo cometido, do erro que estiver sendo cometido, a multa passa a ser por funcionário da empresa. Tá bom? Aí, aquele funcionário também que teve sua rescisão atrasada por falha no sistema manual, né? O que vai acontecer? Com o e-social, a empresa consegue realizar os cálculos e os pagamentos no mesmo dia da rescisão. Por quê? Porque você, lançando no e-social os descontos, tudo certinho, as horas extras que tiver que pagar, banco de horas, ou empréstimos, o que tiver que pagar, você lançando, a rescisão já vai cair imediatamente, ela perfeita para você poder fazer o pagamento. Ah, Daniel, mas tem 10 dias para pagar. Tem 10 dias para pagar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas a informação é muito mais rápido, muito mais ágil e muito mais precisa do que era antes nos sistemas que nós tínhamos que fazer, que a gente tinha que buscar informação tudo manual. E pega informação daqui, uma parte daqui, outra parte dali e outra parte de lá, certo? Que é aonde o e-social também veio para ajudar a gente, que é, no caso, na saúde e segurança do trabalho, que hoje todo o monitoramento também está sendo feito através da saúde e segurança do trabalho. Então, você tem que enviar os exames admissionais, os exames periódicos. Os periódicos têm que estar de acordo com o prazo do exame admissional. Algumas funções são semestrais, então eles estão acompanhando isso, até mesmo porque tem a assinatura do médico responsável e esse médico pode ser penalizado pela falta de informação, certo? Então, você paga, você tem que cobrar. E se você paga e tem o documento, você tem que informar. É claro que as informações
são obrigatoriedades da empresa que você está contratando de saúde e segurança do trabalho, mas não custa você acompanhando também o que está sendo feito. Certo? Alguma pergunta? Daniel, o que você pode dar de dica para a gente? Olha só. Primeira coisa. Mantenha o seu sistema de folha de pagamento atualizado. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Veja, para você ver como é importante, eu estou falando. Manter o seu sistema de folha de pagamento atualizado. Essa é a primeira coisa. Só que tem uma além dessa primeira coisa. Não adianta você manter o seu sistema de folha de pagamento atualizado se você, operador do sistema da folha de pagamento, não se mantiver atualizado. Então, a primeira coisa é manter o sistema da folha de pagamento atualizado. E acima da primeira coisa é você se manter atualizado. Ah, e como eu faço isso, Daniel? Primeiro, o curso do IBDEC. Segundo, aí você pode pesquisar no Google, pesquisar no portal oficial do E-Social, os manuais, ficar atento aos manuais, certo? Só que presta atenção no manual que eu estou falando. Eu não estou falando no manual do E-Social, que é o manual feito por programador, porque você não vai entender porra nenhuma. Você tem que procurar grupos e manuais do E-Social, do que você precisa do E-Social, porque quem precisa entender da programação é o programador, é o TI seu, certo? Beleza? Investir. A empresa tem que investir em tecnologia. Então, numa boa rede, numa boa internet, num bom sistema, se não quiser usar o E-Social direto. Veja, imagine só que um microempreendedor, aquela empresa pequenininha, comprou um software simples, integrado ao E-Social. Já está ótimo. Porque só de estar integrado ao E-Social, ele já vai eliminar toda aquela burocracia e dependência dos processos manuais. Certo? Então, vocês estão vendo como é importante você ter atenção, você saber o que você está fazendo e como está fazendo. E para isso, não adianta a empresa investir em tecnologia se você não investir em conhecimento. Certo? Dúvidas? Perguntas? Podemos enviar eventos aos sábados e domingos sem restrição alguma, Gabriela. Até mesmo porque nós temos empresas que trabalham 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Em sistema de turno, revezamento, sem ter distinção de sábado e domingo. Ele não tem essa distinção de dia. O que ele tem é a contagem de prazo. Por exemplo, você tem para fazer o fechamento do E-Social da folha de pagamento até dia 15 do mês, até o dia 15 do mês seguinte. Por exemplo, até 23 horas e 59 minutos. Então, não importa se dia 15 vai cair no sábado, no domingo. Só que você tem até o dia 15, 23 horas e 59 minutos para fazer o fechamento. Passou disso, entregou fora do prazo. Certo? Aí, o que você tem que ficar atento é que pode ser que tenha alguns eventos que tenham que ser entregues. Vamos supor que o prazo de envio é só dia útil. O prazo de envio, então, o último minuto tem que ser naquele prazo, se for dia útil. Mas se tiver dentro do prazo, pode ser sábado e domingo normal. O que não pode é entregar atrasado.
Qual a penalidade se eu entregar fora do prazo? Aí você tem que sentar e esperar, porque para cada evento é uma penalidade, é uma multa. E aí vai ser analisado por funcionário e por grupo também, né? Consegue repetir? Não entendi. Como assim até dia 15? Por exemplo, o fechamento da folha de pagamento, o fechamento do evento S299 da folha de pagamento é até dia 15 do mês subsequente. Aí veio a pergunta, posso entregar ele de sábado e domingo? Pode, desde que dia 15 não tenha caído na sexta-feira. Então você pode entregar ele no dia 10? Pode entregar no dia 10, que é um domingo? Pode. Só que se o prazo é até dia 15, você tem que entregar ele até dia 15. E se dia 15 for na sexta, ele tem que ser entregue até na sexta, porque não adianta você entregar ele no dia 17, que é no domingo, ou no dia 16, que é no sábado, que daí vai estar fora do prazo. Entendeu?